Olá, eu sou o professor Otto Marques. Nós vamos iniciar uma atividade aqui, usando o Inkscape, para fazer um chaveiro para a máquina de corte a laser para aqueles aprendizes que estão iniciando suas atividades no ateliê. Vamos lá. Então, só para lembrar, aqui em cima nós temos os menus aqui, né, que quando a gente solicita para que use os menus, a gente está falando aqui de cima. E as ferramentas aqui na lateral esquerda. Então vamos lá, a gente vai fazer primeiro um chaveiro redondo. Então a gente faz primeiro aqui a ferramenta de círculo. E a gente cria um pequeno círculo aqui. Para que fique bem redondo, a gente aperta a tecla Ctrl para poder o círculo ficar redondo com as medidas por iguais, né? Porque a gente consegue enxergar as medidas aqui. E aí a gente tem aqui as medidas, ó. Então, para que as medidas fiquem iguais, a gente aperta o Ctrl. Então, fazendo essa primeira atividade, a gente faz o círculo aqui para iniciar o nosso chaveiro redondo. Aí, a gente pega novamente o círculo, cria um novo círculo. E ele vai ficar sobre o outro círculo aqui. Eu vou alinhar aqui, e isso a gente vai ver em outras aulas como fazer um alinhamento aqui, mas a gente tem uma ferramenta aqui de alinhar, mais detalhadamente depois a gente vê, mas a gente tem a ferramenta de alinhar, então eu vou alinhar o círculo maior com o círculo menor. Então eu venho aqui e alinho ele aqui. Por exemplo, se eu quiser alinhar no meio, ó, ele faz isso, mas eu quero só alinhar na parte de cima. E aí eu seleciono os dois círculos, caminho união. Ele cria essa bordinha que a gente coloca o chaveirinho aqui, né? A gente faz como se fosse aquela abinha para poder colocar a argolinha. Aí eu vou lá, faço um outro círculo, né? Menor um pouquinho. Seleciono aqui a região e eu quero que ele fique no centro. Então eu clico aqui, seleciono tudo e ele fica bem centralizado aqui com a bordinha razoável aqui para que eu possa colocar o círculo e não quebrar, né, o MDF ou o acrílico, ou seja lá o material que eu quiser. Aí eu posso colocar textos. Então, por exemplo, vou colocar aqui exemplo, né? Posso colocar outro texto aqui. A fonte, eu posso mudar ela. Aqui eu posso mudar esse tamanho aqui. Vindo em texto aqui, texto e fonte, ele vai aparecer aqui do lado. Aí eu consigo mudar a espécie de fonte, né? O tipo de fonte, a tipografia. Diminuir aqui o tamanho aqui da nossa fonte, por exemplo, e aplicar. Ela vai diminuir. Posso diminuir também, ou melhor, aumentar aqui na própria fonte. Posso deixar aqui do tamanho e o tipo de fonte que eu quiser. E diminuir também aqui para deixar. E outros artifícios que a gente pode fazer depois com texto, né? Mas aqui por enquanto é isso, só para poder entender aqui como que é o procedimento simples, né? De criar um chaveirinho simples. Aí normalmente eu peço para os alunos colocarem, por exemplo, uma estrelinha aqui. E a estrelinha eu consigo aumentar o número de pontas aqui, diminuir o número de pontas. O tipo de raio que ela vai ter. Isso a gente vai falando em outras aulas, né? Pode colocar uma estrelinha aqui. Se eu quiser copiar essa estrelinha ou fazer outra, né, posso colocar a estrelinha aqui, outra aqui. Só a título de conhecimento. Também posso girar aqui se eu quiser. Normalmente eu falo também para fazer aqui o espiral. A gente pode colocar uma imagem? Pode, mas não é o caso agora. A gente vai fazer aqui simples assim. Outro espiral. Enfim, aí a sua criatividade vai te levar, né, o texto que você quiser.
E o detalhe importante aqui é assim, que a gente precisa, a máquina de corte a laser, ela funciona com um código de cor, né? Então, normalmente a gente precisa colocar esses textos internos, de preferência em vermelho. Aplicar o contorno, visualizar aqui uma decisão normal. E aí ela fica assim, o círculo aqui eu preciso colocar preto, que é o que a máquina lá, a configuração da nossa máquina entende como corte. Então isso é um chaveirinho simples, aí é só salvar aqui, salvar como chaveiro, para a gente poder identificar, né? Chaveiro. Criar uma pasta aqui nos meus documentos com o seu nome. Clique aqui, criar nova pasta e coloca o seu nome, para poder salvar o chaveiro. E agora a gente vai fazer um outro modelo de chaveiro, que é aquele parecido com aqueles chaveiros que o pessoal do exército usa, que é aquele pendurado que tem duas plaquinhas. Então eu faço aqui o retângulo, né? E aí eu venho aqui e arredondo ele. Então eu posso fazer essa bolinha aqui, ó, aqui em cima ou na lateral, ou aqui dentro também, se eu quiser eu posso fazer todas as formas aqui. Posso fazer aqui, né, ou no centro também, se eu quiser eu seleciono, venho aqui em alinhar e alinho aqui, por exemplo. Se eu quiser aumentar a tela, é só apertar o Ctrl e rodar a bolinha do mouse aqui, ó. Ele aumenta a tela. Aí eu alinho aqui, ó, está alinhado. Vou trazer mais para cá. Alinhado, pronto. Alinhado. Posso fazer desse jeito, vou deixar aqui no cantinho. E vou copiar isso aqui. Se eu quiser copiar, no caso desse programa, eu aperto Ctrl D. E aí é só arrastar que já vem a cópia que eu preciso. Aí eu posso fazer uma bolinha para ele ficar aqui na pontinha. Deixa eu diminuir um pouco. Opa. Seleciono tudo. Caminho união. Fica aquela bordinha, né? E aí eu faço outro círculo. Para pendurar. E o texto aqui eu faço como aqui, né? Eu posso colocar o texto que eu quiser. E a outra opção seria copiar aqui de novo, Ctrl V. Seria copiar isso aqui. E outra forma de copiar é Ctrl C, Ctrl V e cola aqui. E aí eu aumento um pouco para ficar um pouco maior aqui. Seleciono. Alinho aqui, né, no eixo vertical. Seleciono os dois. E faço a união. Para aproveitar aqui que já tem, Ctrl D para copiar. E seleciono. E alinho. Pronto. Aí eu tenho o que? Eu tenho aqui a atividade, né? Chaveiros, esse aqui que pode ser dessas formas aqui, ou da forma que você achar melhor. E o conteúdo você pode colocar esse aqui. E nas próximas aulas a gente vai fazer com alguma imagem aqui que a gente pode fazer, por exemplo. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.